câncer de intestino, ele não é uma doença genética. Sabia que a sua alimentação pode ocasionar o câncer de intestino? Quando a gente tem essas informações, a gente pode preservar muitas vidas. Hoje eu vou falar sobre quais são os primeiros sintomas de câncer no intestino. O câncer no intestino é um assunto muito importante nos dias atuais, porque é algo que está em crescimento. E os casos de câncer no intestino, eles têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. E é algo que pode continuar aumentando da mesma maneira se nada for feito a respeito. Porque a maioria das pessoas ainda acredita que o câncer do intestino está ligado somente à nossa genética, que isso é algo que a gente herdou da família, porque os meus antecessores tiveram, porque existe alguma anomalia nos meus genes, no meu DNA. A maioria das pessoas acredita que o câncer não tem nenhuma relação com os hábitos de vida, não tem nada a ver com a alimentação. Quando os cientistas eles investigaram mais a fundo para tentar compreender e encontrar a causa primária de câncer do intestino, eles começaram a observar que na realidade existem muitos fatores que ocorreram durante a vida desse indivíduo que apresentou o câncer de intestino. E existem medidas que nós podemos tomar a respeito disso antes que o câncer de intestino se desenvolva no nosso corpo. Também existem alguns sinais e sintomas que nós precisamos conhecer para saber quando procurar ajuda médica. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as quantidades de cânceres que você acredita que está relacionado aos nossos genes? Qual a porcentagem de cânceres que existe no mundo que você acha que tem algum fator genético? Escreve aqui embaixo nos comentários quanto por cento você acha que existe de câncer no mundo que é genético. Ah, porque a minha mãe teve câncer, daí eu vou ter, porque meu pai teve câncer, eu vou ter, porque o meu tio teve câncer, eu vou ter. Escreve aqui embaixo para mim quanto por cento você acha que é genético. Eu vou te dar a resposta e depois você compara com a sua. Sabia que somente 5% dos cânceres que existem no mundo estão relacionados à genética? O restante dos tipos de cânceres está totalmente relacionado à forma como nós vivemos a nossa vida, relacionados à nossa alimentação, ao nosso estresse, à nossa qualidade de vida. Então, para preservar o nosso intestino, nós precisamos conhecer o intestino. E hoje a gente vai lembrar um pouquinho quais as funções que tem no nosso intestino antes de eu te listar os 6 principais sintomas de câncer no intestino. O intestino grosso, ele também é conhecido como cólon e ele representa a última parte do trato gastrointestinal. Ele vai se estendendo por toda a cavidade abdominal e pélvica e possui um comprimento de mais ou menos 1,5 metros. É quase igual à altura de um ser humano adulto, é quase a minha altura, eu tenho 1,60 m. Imagina, 1,5 m de intestino grosso, que é o chamado cólon. A maioria das pessoas pensa que o intestino grosso, esse que está aqui na figura, ele é igual ao delgado. E muitas pessoas também pensam que ele é necessário para a absorção de nutrientes, mas na verdade não é. O intestino grosso ele tem 3 funções específicas que a gente pode destacar. Primeiro, ele tem a função de excreção. A segunda função do intestino grosso é a reidratação. Isso significa que tudo que a gente bebe, tudo que a gente engole, desde as lágrimas até a saliva, passa pela produção de muco na boca, no esôfago, no intestino, ou seja, todos os líquidos que estão indo e vindo e drenando pelo tubo gastrointestinal vai chegar ao intestino. A maior parte dessa água, desses líquidos, precisa ser reabsorvida de volta pela circulação para evitar a desidratação no nosso corpo. Então, todo líquido que é misturado com a comida acaba se transformando em fezes internas. A maior parte desse líquido precisa retornar para a circulação, sendo sugado de volta, para que a gente possa começar todo o processo de novo e tornar as fezes mais secas para elas poderem ser excretadas.
A terceira função do intestino é relacionada à nossa microbiota. Agora que ficou entendido um pouco sobre as 3 funções do intestino grosso, do cólon, vamos aos fatos sobre o câncer de intestino, que é o intuito do vídeo hoje. Quando nós analisamos os casos de câncer do intestino, toda a comunidade percebe que eles estão aumentando drasticamente. E o diagnóstico está sendo feito muito tardiamente. A gente observa que as taxas de câncer de cólon vêm crescendo em todo o mundo, inclusive aparecendo aqui no Brasil em artistas muito famosos e jovens. O número estimado de casos novos de câncer de cólon e reto, ou câncer do intestino para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 é de 45.630 casos. O câncer coloretal ou de intestino ele atinge 50 mil pessoas por ano no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA. E é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil e atinge tanto homens quanto mulheres, e o percentual, se espantem, está maior em pessoas jovens. Eu comparo esse tipo de câncer como um ladrão que vai aparecer na nossa casa à noite e pega a gente de surpresa, sem a gente ter ideia do que está por vir num tratamento de câncer de intestino. O problema é que na maioria das vezes, quando diagnosticamos o câncer de intestino, já é tarde demais, porque a gente não conhece os primeiros sintomas do câncer do intestino. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo de uma maneira bem didática, bem prática, simples, para que você, se tiver algum desses sintomas, por favor, procure ajuda médica. Vou te fazer algumas perguntas rápidas. Você está percebendo alguma alteração nas suas fezes? Uma hora tá com prisão de ventre, outro dia tá com diarreia, outro dia de novo tá com aquela prisão de ventre? Percebe algum tipo de sangue nas tuas fezes ou mudança de cor nas fezes? Não precisa ser aquele sangue vivo, mas está aparecendo uma mudança de coloração das fezes? Fez exames ultimamente e apareceu anemia? Tá sempre com aquela dor na barriga, indo lá na farmácia comprar Buscopan, tomando paracetamol e dipirona? Presta atenção agora, porque eu vou te explicar como cada um desses sintomas pode ser um sinal que seu intestino pode estar doente. Vou te listar os 6 principais sintomas de câncer no intestino. O sintoma número 1 é qualquer anormalidade que aparecer nas tuas fezes. Várias mudanças no teu hábito intestinal. Uma hora tem diarreia intensa, outra hora tá constipado, não consegue evacuar, precisa tomar algum laxante. É essa alternância entre diarreia e constipação que pode ter uma causa importante e você deve procurar o médico. Pode estar acontecendo alguma anomalia interna no teu intestino, você precisa procurar um médico. Você percebe sangue nas fezes? Sintoma de câncer de intestino número 2. Quando tem sangue nas fezes, às vezes pode ser hemorroida. Tudo bem, vai ao médico, trata a tua hemorroida, verifica se realmente é hemorroida. Porém, o sangue nas fezes também ele pode ser originado por um tumor, que está causando sangramento interno, resultando nesse sangue nas fezes. Nunca é normal aparecer sangue nas fezes ou você ter uma coloração parecida com sangue nas tuas fezes. Sintoma número 3. Você tá com anemia, fez exame de sangue nos últimos tempos e deu anemia, isso pode indicar um sangramento no teu intestino. Pode indicar perda de sangue devido a um sangramento no intestino. Faz um exame de sangue e verifica um hemograma completo para ver se você tem anemia. A presença de anemia indica que tem uma produção insuficiente de células vermelhas no sangue e um alto consumo delas ou perda excessiva em qualquer parte do nosso corpo. Portanto, pode ser que você não esteja produzindo células vermelhas suficientes. Nesse caso, vá ao médico para receber um diagnóstico adequado. Porque se houver sangramento no intestino e você não tenha percebido quando você observou as fezes, é possível que o sangue tenha se misturado
as fezes e você pode pensar que as fezes só ficaram escuras. No entanto, é importante saber que isso pode indicar perda de sangue e é por isso que você tem anemia. Então pode estar ocorrendo uma perda de sangue pelo teu intestino sem que você perceba. Tem aquela dor abdominal crônica, tá sempre com dor na barriga? Esse pode ser um sintoma de câncer no intestino, número 4. Se você tem dor de barriga sempre, tá sempre com aquela dor de barriga, tomando paracetamol, Buscopan, tem sempre aquela dor, ou é crônica diariamente, ou picos de dor, aquela dor aguda que aparece de vez em quando, parece uma agulha que está sendo enfiada no teu intestino, sente muita dor, é importante procurar atendimento médico para identificar a causa dessa dor no teu intestino, porque isso também não é normal. Isso pode ser um sintoma precoce de câncer no intestino. Muitas pessoas, quando chegam na farmácia e me perguntam: eu preciso de um remédio para dor na barriga. Aí eu pergunto: mas você teve um pouco de dor? Muita dor? Aquela dor aguda? Eu tenho de vez em quando, 2 a 3 vezes por semana. Eu tomo Buscopan, paracetamol, até omeprazol. E às vezes eu tenho diarreia, às vezes eu tô sem ir ao banheiro há 4, 5 dias, tomo um laxante. Será que é gastrite? Será que eu tô com meu intestino preso? Quando esses sintomas vêm e vão, o teu corpo tá gritando, tá te mandando um sinal, um aviso que o teu intestino está doente. Eu gosto de comparar que o câncer do intestino, ele é como um trem, ele vai apitando, ele vai dando sinais para o nosso corpo de que ele está vindo, dando dor de barriga frequente, esse sangue nas fezes, a anemia. Só que quando a gente vai ignorando esses sintomas, e aí quando o trem para na nossa frente, a gente já está com um problema grave. O nosso corpo, ele sempre avisa quando não tem alguma coisa que não vai bem. E o nosso intestino, qualquer anomalia, não é normal ficar 4, 5 dias sem ir ao banheiro, sem fazer cocô. Não é normal ter diarreia num dia, 4, 5 dias sem ir ao banheiro, diarreia de novo. Não é normal ter dor de barriga frequente. Olha os avisos que o teu corpo está dando para ti. Procure um médico para diagnosticar o que está acontecendo no teu intestino. Sintoma número 5 de câncer intestinal. Tem emagrecido muito nos últimos tempos? Está perdendo peso do nada? Não está fazendo nada para perder esse peso? O câncer de intestino, ele é um dos tipos de cânceres que pode levar pessoas a perder peso sem qualquer esforço. Existem vários tipos de câncer que causam a perda de peso e o câncer de intestino é um deles. Então, se você está emagrecendo, não está fazendo nada para perder peso, não mudou a sua alimentação, não mudou teu estilo de vida, principalmente se você tiver perdido mais que 10% do seu peso corporal em um mês, por favor, vá imediatamente ao médico para ter uma avaliação adequada. Tá vomitando constantemente, sempre com mal-estar no estômago, tem aqueles vômitos crônicos, esse é o sintoma de câncer no intestino número 6. Se você tem esses vômitos constantemente, pode não ser do seu estômago, pode estar acontecendo alguma coisa no teu intestino, porque o nosso intestino ele está interconectado através do nervo vago. Portanto, algumas anormalidades no nosso intestino vão afetar o nosso estômago, fazendo com que a gente tenha problemas de estômago. Embora os sintomas se manifestem no estômago, o problema pode estar relacionado ao teu intestino. Então eu te peço, se você está vomitando repetidamente, não tem uma causa óbvia para isso, não comeu nada que te fizesse mal, por favor, consulta um médico para determinar a melhor forma de diagnosticar a situação e ver se você está com algum problema no intestino. Mas como é feito o diagnóstico do câncer intestinal? O melhor diagnóstico é o médico solicitar uma colonoscopia e fazer uma biópsia. Todos os cânceres de intestino originam-se de formações que são chamadas pólipos dentro do intestino. Nem todos os pólipos são cancerosos, mas todos os cânceres de intestino se desenvolvem a partir de um pólipo. Então, durante a colonoscopia, o médico vai examinar no interior do intestino e vai procurar se tem pólipos. Aí ele vai
fazer a biópsia desse pólipo, vai encaminhar num patologista para realizar análise microscópica. Isso vai permitir analisar o tipo de pólipo, se ele é infeccioso, inflamatório, se há indícios de câncer em estágio intestinal em estágio inicial. Na maioria dos casos, quando apenas um pólipo é detectado e removido e é detectado câncer nele, a cura é praticamente em 100% dos casos e não ocorre problema adicional nenhum. Porém, se você tem um histórico familiar de câncer de colo, não tem uma alimentação sadia, tem mais de 35 ou 40 anos de idade, tem 4 ou 5 sintomas daqueles que eu citei no vídeo, vá ao médico e peça colonoscopia. A colonoscopia ela deve ser feita a partir dos 50 anos, de 5 em 5 anos. Mas se você tem algum fator agravante, ela pode ser feita de 3 em 3 anos. Procure um médico especialista em gastroenterologia. Essa é a recomendação mais importante. Mais uma vez, é importante lembrar que a melhor coisa para o câncer de intestino é prevenir e detectar precocemente. Os sinais que eu falei aqui no vídeo são de extrema importância. Se você tiver algum desses sintomas, por favor, consulte o médico, peça para ele realizar uma colonoscopia, uma biópsia. Dessa forma, a gente vai promover mudanças positivas no nosso sistema de saúde. A gente não precisa esperar que o sistema mude. Nós somos o sistema. Quando mudamos a nossa mentalidade, nos tornamos uma comunidade engajada em cuidar um dos outros e da própria saúde, as coisas começam a se transformar. Esse é o principal objetivo desse canal. Se você deseja me apoiar, é muito fácil. Por favor, lembre-se de compartilhar esse vídeo, porque há muitas pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo e você pode ajudar a salvar vidas. Clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo da Rô, até a próxima dica.